do Evangelho segundo São Marcos. E disse-lhes, naquele dia ao cair da tarde, atravessemos para a outra margem. E deixando a multidão, levaram-no no barco tal como estava. Havia outros barcos com ele. Surgiu então uma grande tempestade de vento e as ondas arremessavam contra o barco, de tal modo que o barco já se estava a encher de água. Ele estava na polpa a dormir, com a cabeça sobre a almofada. Acordaram-no então e disseram-lhe, Mestre, não te importa que morramos? E ele, levantando-se, repreendeu severamente o vento e disse ao mar, Cala-te, fica quieto. O vento amainou e fez grande bonança. Depois disse-lhes, porque estáis assustados? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos a escutar o Evangelho segundo São Marcos. Nestes domingos, serão sempre domingos do tempo comum. E esta pergunta que os discípulos colocam no final deverá acompanhar-nos, por enquanto, ao longo de alguns domingos. Afinal, quem é este Jesus que manda o vento e o mar acalmarem-se? Diante do mal, o homem sempre se colocou muitas interrogações, sempre se colocou muitas questões. Mas a pergunta que devemos fazer é, diante do sofrimento, do mal, da perseguição, da dificuldade, como é que nós agimos? Procuramos um responsável? Procuramos um culpado? Ou, acima de tudo, fazemos o mesmo que fizeram os apóstolos? Gritamos e despertamos o Senhor. Voltamos o nosso coração numa prece, numa súplica e dirigimos-nos a Jesus. Porque aquele que crê é aquele que confia. Mas a questão não é crer quando o mar está calmo. A questão é crer e confiar quando somos sacudidos pelas ondas do mar. E por isso devemos nos colocar também esta pergunta. E eu acredito, quando o mar sacode o barco da minha vida, e eu confio, apesar das sacudidelas fortes que sofro ao longo da vida. Jesus pediu aos seus discípulos que atravessassem para a outra margem. Os discípulos estão cansados, é já final do dia. Tiveram todo o dia a trabalhar com o Mestre no anúncio da boa notícia, percorrendo aquelas terras. E agora Jesus pede que durante a noite atravessem o lago para a outra margem. A noite que é sempre esse momento de incerteza, de não ver tudo claro diante de nós. Mas eles obedecem. Eles atravessam porque do outro lado estão os pagãos, aqueles que não conhecem Jesus, que não conhecem a sua boa notícia, que não conhecem o Evangelho. Mas durante a travessia os discípulos são confrontados com ventos contrários, com ondas grandes, o barco começa a meter água. E reparem que este barco é exatamente a comunidade que Marcos conhece, a comunidade que é a Igreja, que realiza a missão que Jesus pede, mas uma missão que é vivida na perseguição, nas dificuldades, nas contrariedades, nos sofrimentos, diante do perigo da própria vida. E há um pormenor que é muito importante neste Evangelho, ou até se calhar poderíamos dizer um por maior, é que Jesus dorme no barco. E Jesus dorme no barco, mas não à proa. Jesus dorme na popa, porque na popa vai o leme do barco. No fundo, para dizer que apesar de ir a dormir, é Jesus que comanda o barco. É Ele que guia, é Ele que orienta, é Ele que tem na mão o rumo que a Igreja, que os seus discípulos devem tomar. E estes gritam no medo, no receio, na sua falta de confiança. E dizem, não te importas que pereçamos, não te importas que possamos morrer, não vês a água que entra pelo barco, não vês o risco e o perigo que corremos? E Jesus levanta-se e diante das forças do mal, diante das forças que se opõem ao Evangelho, que se opõem a Deus, elas recuam. Cala-te, fica quieto. É a voz do Cristo que se levanta da morte, o Cristo ressuscitado, o Cristo que acompanha a sua Igreja, que está com os seus discípulos, que se levanta e que manda exatamente o mal recuar para que a obra do Pai, para que a vontade do Pai seja feita. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus termina dizendo,
Homens, porque estáis assustados? Ainda não tendes fé? É exatamente isto que o Senhor nos pede. Que possamos acreditar e que possamos ter confiança. Porque quem tem fé vence o medo. Não percamos a esperança, não percamos a confiança. O silêncio do Mestre, o seu sono, pode assustar-nos, mas não estamos sozinhos, não navegamos sozinhos. Se obedecemos à sua palavra, à sua voz, ele navegará e caminhará conosco. Por isso, queridos irmãos e irmãs, também nós coloquemos esta pergunta. Afinal, quem é este Jesus a quem nós seguimos, em quem nós queremos acreditar, para que acreditando não tenhamos medo? Quero também terminar, e porque se aproxima o verão e porque sei que muitos cristãos se dirigem para o Algarve para as suas férias, quero desejar-vos a todos uma boa viagem de regresso. Acima de tudo, que se sintam bem acolhidos por nós, que aqui vos esperamos para convosco também celebrar a fé, para convosco também celebrar o dia do Senhor. A todos, um santo domingo, uma boa semana e até para a semana, se Deus quiser.